Olha só, lindo o que Jesus faz. Olha só que coisa magnífica. Olha que maravilha, né? Sabe o que está te faltando? Para ser feliz e gozar de plena paz e um lindo relacionamento com o Pai, ter o Espírito Santo dentro de ti. Ter o Espírito Santo residindo na sua vida. Direi a você, como isso pode ocorrer? Primeiro, pecador, muda de mente, vem ao pé da cruz, chora os seus pecados, confessa como Davi confessou: pequei contra ti, somente eu pequei contra ti. Nada de transferir a culpa a terceiros. Vitimismo ao pé da cruz não alcança a misericórdia. A gente está vivendo essa geração, né, de vitimismo, né? Não, é você chegar ao pé da cruz, chorar os seus pecados, abrir seu coração, seus lábios e dizer: você é responsável pelo seu pecado, você está em estado de miséria, de pecado, por causa de você mesmo. Você foi responsável por aquela ruína. Se submetendo ao senhorio e governo de Cristo, o Senhor te perdoará, porque Ele é rico e compassivo em misericórdia, e Ele enviará o Espírito Santo para residir dentro de ti. E Ele residirá dentro de ti, porque uma obra anterior já aconteceu. Qual foi a obra? Novo nascimento. Novo nascimento, que só o Espírito Santo pode conceder. Eu vou ler aqui então Atos capítulo 2, versículo 1 a 4. Tem umas coisas bem lindas aqui para a gente aprender. A descida do Espírito Santo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Primeira lição que a gente aprende aqui: unidade. O reino dividido, ele não subsiste. É necessário unidade. Então estão unidos. Segundo, propósito comum: esperar a promessa de Cristo se cumprir. Terceiro, confiança de que Cristo não quebra promessas, de que Jesus cumpre todas as suas promessas. Então estão nesse lugar, todos reunidos, no mesmo lugar, vamos dizer isso. Não existe outra figura, não existe outra pessoa, senão Jesus. Eles estão centralizados na promessa e em Jesus. Tudo é muito menos importante do que Cristo. Tudo e todos. Porque eles não estão ali reunidos em volta de qualquer outro, de qualquer pessoa. Eles estão ali reunidos em volta de uma promessa dita por Cristo. Preste bem atenção. Se você quer que ocorra na sua vida o que aconteceu a esse povo, você tem que centralizar a sua vida em Cristo, como esse povo se centralizou. Você tem que estar reunido com um povo que só se dobra a Cristo. Você tem que crer nas promessas de Cristo, que estão registradas no Livro Santo. Vejamos então. De repente, veio do céu um som. Aí o escritor vai comparar esse som como de um vento impetuoso.
E esse vento encheu toda a casa onde estavam assentados. É bem interessante, porque não se diminui a importância de você buscar o Senhor dobrando-se, né, de joelhos. Jesus se dobrou no Getsemane ao Pai. Né? O apóstolo Paulo dobrou-se também quando ele fala no livro de Efésios, que ele dobra os joelhos orando pelo povo. Não se diminui. Mas Deus também opera quando as pessoas estão assentadas. E aqui nós vemos, o povo eles estavam assentados. Mas eles não estavam dormindo. Eles não estavam desconcentrados. Eles estavam orando ao Senhor e esperando o cumprimento da promessa. Não se sabe o tempo em que eles estavam ali, mas eles estavam obedientes. E todo obediente vai ver que o Senhor não falha, Deus não mente, que Deus cumpre a sua promessa. Aí, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Então veja, como um vento, o Espírito Santo entra naquele lugar, enche aquele lugar, e o Espírito Santo trata cada pessoa individualmente, não é em massa assim não. A distribuição do dom de línguas é distribuído a cada um individualmente. E a Bíblia Sagrada diz no versículo 4: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. A vida dessas pessoas não foi mais a mesma. Não foi. Quer ver um exemplo? Jesus restaurou Pedro, que havia negado 3 vezes, né? E que estava pensando em voltar à sua atividade pesqueira. Jesus reconduziu ele com perdão, misericórdia, para cuidar dos cordeirinhos, fazer a obra. Mas o que fez Pedro ser um homem com bravura, com coragem, foi ser cheio do Espírito Santo. Após isso, você vai ver o Pedro que antes foi um covarde e que negou Cristo por 3 vezes, agora, em público, ao ar livre, testemunhando o nome de Cristo, testemunhando o nome de Jesus. Olha a diferença, né? Jesus restaurou Pedro, sim, restaurou com perdão, depois que Jesus ressuscitou, restaurou. Mas o que faz Pedro lá na frente desafiar os que estão lhe ameaçando? Importa obedecer a Deus do que aos homens. O que faz ele dizer isso é o quê? É que ele foi cheio do Espírito Santo. Essa coragem não vem do eu da pessoa, não vem da força humana, mas essa intrepidez, esse poder, essa virtude vem do Espírito Santo. Quer ver um exemplo como foi mudada a vida de Pedro? E pode ser mudado a sua vida? Se você tiver um encontro com Jesus, o Senhor vai te perdoar de todas as tuas blasfêmias, de todas as vezes que tu negou o nome dele. Ele vai te encher do Espírito Santo. E ainda que você tenha um fim no físico trágico, você vai subir em triunfo e glória. Aos homens parece uma vida derrotada, né? Pedro sendo crucificado de cabeça para baixo. Segundo a tradição, diz, ele foi crucificado de cabeça para baixo. Possivelmente era uma cruz em forma de X. Foi torturado com certeza, né, judiado, e foi crucificado de cabeça para baixo. Mas ele não abriu os lábios para negar Jesus. O mais importante
Não é como você morre, mas é como você deixa essa vida. Porque isso aqui, ó, isso aqui é carne. A gente nem escolhe como vai partir, alguns escolhem, né? Olha, se Deus me permitir, eu quero partir num leito, rodeado da minha família. Mas de repente é um acidente que é despedaçado, é desmembrado os membros do corpo. De repente fica um corpo desfigurado. Mas o que vale a carne? O mais importante do que a carne e o corpo é o estado de comunhão que você está com Deus. Aí sim. Ah, Paulo perdeu a cabeça, foi, ó. Degolado. Mas o que é que ele disse? Combati o bom combate. Guardei a fé. Desde já está reservado para mim a coroa. A coroa da vitória. Amém? Concluindo. O que está te faltando para ser feliz, para ter plena paz, é o Espírito Santo dentro de ti. Isso só ocorrerá quando você vir ao pé da cruz, chorar os teus pecados, reconhecer o senhorio de Jesus, te tornar um crente fiel a Ele. Então o Espírito Santo vai vir dentro de ti, vai fazer nascer uma nova vida, você será uma nova pessoa. O Espírito Santo vai produzir frutos, fruto dele em ti. O Espírito Santo vai te capacitar com dons. E o Espírito Santo vai te encher até a borda com só a plenitude do seu poder. Isso que é viver uma vida feliz e vitoriosa. É ter o Espírito Santo. Só os redimidos possuem. Amém? Bora para você, Senhor, toma essas vidas em tuas mãos. Os poderes satânicos, as forças dos ídolos, em nome de Jesus, cai por terra. Que a glória e majestade de Deus desça sobre essas vidas em nome de Jesus. Amém. Tá feita a obra.